Três bebidas que matam o câncer e combatem doenças. E essas bebidas, elas alcançam tais efeitos principalmente porque elas estimulam a formação de células-tronco, contribuem para a manutenção da saúde e da longevidade. Então, quando a gente tem mais células-tronco, nós temos mais regeneração, mais reparo do coração e de outros órgãos e mais longevidade. E quando nós temos poucas células-tronco, aí temos o efeito contrário. Nós não temos regeneração, não temos reparo e acabamos tendo prejuízo na longevidade. Então, hoje, além de te falar essas três bebidas, eu vou te contar uma bebida extra e também vou te falar o que você deve evitar tomar. Para começar, pessoal, 5 dicas para você viver mais e com mais saúde. Primeira, mantenha-se hidratado. Água é muito importante. Aqui, ó, a desidratação torna tudo mais difícil. Tudo mais difícil no seu organismo, porque a água é fundamental para que os seus órgãos funcionem bem, seu coração, seu cérebro, seus músculos. Segunda dica, consuma frutas, verduras, grãos e legumes. Isso vai ser muito importante também. Terceiro, evite alimentos ultraprocessados. Quarto, evite alimentos com açúcar adicionado, refrigerante, café com açúcar, doces e prefira bebidas saudáveis, como a água, o chá e o café, que são bebidas que podem ajudar muito a sua saúde. Obviamente, o que você adiciona nessas bebidas tem grande influência no benefício que elas podem trazer para você. Então não adianta você beber o café, beber o chá e encher de açúcar, ok? Então vamos lá, pessoal, para as três bebidas que podem ajudar a combater o câncer, a combater doenças e a fazer você viver mais. Mas antes, me diz aí no chat, me diz aí nos comentários se o áudio tá bom, se você tá me escutando bem, se tem alguma interferência aqui no som para eu poder fazer algum ajuste aqui. Então me ajuda aí. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e me fala se o áudio aqui do vídeo está bom. Nosso primeiro chá, que é a nossa primeira bebida, que tem esses benefícios para a sua saúde, é o chá verde. Pessoal, o chá verde, ele é rico numa catequina chamada epigalocatequina 3-galato, que a gente abrevia em EPCG. Essa epigalocatequina 3-galato, é facilmente absorvida pelo nosso organismo. E quais são os efeitos dela? Alivia o estresse, reduz os níveis de catecolaminas, como a noradrenalina, como a adrenalina, que também estão relacionadas ao estresse, contribui para o controle lipídico, ou seja, contribui para um colesterol melhor, para a redução dos níveis de triglicerídeos, tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anticâncer e estimula a formação de células-tronco. O chá verde, ele é derivado de uma planta chamada Camellia sinensis, que também é a planta utilizada para a fabricação do chá preto. E será que o chá preto ele é bom também? Será que o fato de ser maturado, que o fato de passar por algum processamento torna o chá preto pouco saudável ou menos saudável que o chá verde? Pessoal, a resposta é não. O chá preto ele também estimula a formação de células-tronco. Então, ele duplica a formação de células-tronco, sendo assim uma boa opção também, assim como o chá verde, para combater doenças, para se prevenir do câncer. E aí, se você adicionar leite ao chá, que é uma prática muito comum nos Estados Unidos, uma prática muito comum na Inglaterra, aqui no Brasil nem tanto, mas e aí, se a gente adicionar leite, será que o chá vai perder as propriedades medicinais? Será que vai ter alguma interferência na absorção dos nutrientes? Quem é que coloca leite no chá? Enfim, voltando aqui. O leite, ele pode conter gordura, principalmente se for o leite integral ou leite semidesnatado. E aí o que acontece? Essas moléculas de gordura, elas unindo-se a algumas moléculas do chá, formam bolhas microscópicas, como se fossem bolhas de sabão. E essas bolhas capturam os polifenóis, capturam a epigalocatequina e fazem com que elas não sejam tão bem
absorvidas pelo nosso organismo. Aparentemente, leites de origem vegetal, como leite de amêndoa, leite de castanha, leite de aveia, não produzem essa reação. Então, o leite, por mais que possa contribuir para um sabor melhor do chá, ele acaba prejudicando um pouco a absorção das substâncias presentes no chá, que são responsáveis pelos efeitos benéficos no nosso organismo. Tá bom, pessoal? Em relação aos chás, alguns estudos mostram que uma mistura de chás também pode ser ainda mais potente do que tomar um tipo único de chá, mas é tudo muito novo, muito recente ainda. E se você tem receio da cafeína presente no chá verde, presente no chá preto, você pode sempre optar pelo chá descafeinado. A cafeína em si não é um problema tão grande para a maior parte das pessoas. Só toma cuidado para não tomar muito próximo da hora de dormir, porque senão pode te deixar ligadão e prejudicar o seu sono. Segunda bebida, pessoal, outra muito comum também, todo mundo toma, que é o café. Pois é, o café, ele tem ácido clorogênico, que ativa o sistema imunológico, tem ação anti-inflamatória, tem ação anti-angiogênica. O que é isso, doutor João? Se você tem um câncer, se você tem um tumor, esse tumor ele precisa ser alimentado. E aí, esse tumor estimula a produção de vasos sanguíneos que vão levando nutrientes, que vão levando sangue para esse tumor. As propriedades anti-angiogênicas justamente impedem que esses vasos sanguíneos que alimentam o tumor sejam desenvolvidos. Então, por esse motivo, ele acaba contribuindo para fazer com que o câncer, entre aspas, morra de fome. Além disso, o ácido clorogênico também melhora a circulação, estimula a formação de células tronco e também estimula a regeneração dos órgãos. Sem falar também que ajuda a melhorar a composição da sua microbiota, das bactérias amigas que vivem no seu intestino. Então a gente observa, de acordo com vários estudos, que pessoas que bebem café costumam ter menor risco de morrer por qualquer que seja a causa. E se você tiver a opção, se for possível, opte pelo café orgânico, porque o café orgânico costuma ter 3 vezes mais ácido clorogênico. Então, pessoal, primeira bebida, chá verde ou chá preto. Segunda bebida, café. E a terceira bebida, que essa aqui vai surpreender muita gente. Mas, antes, eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então, se você não quiser compartilhar com um grupo de WhatsApp, que na minha visão é o ideal, que você compartilhe pelo menos com uma pessoa que seja, que você sabe que gosta de café, que você sabe que gosta de beber chá, uma pessoa que está com algum problema de saúde. Então, manda esse vídeo para ela, tá bom? Vai ser muito importante para que ela aprenda essa informação que você está aprendendo agora e que tome melhores decisões na saúde dela. Pessoal, em relação ao café, é óbvio que não pode colocar o açúcar, senão você vai anular os efeitos benéficos do café, tá bom? Então, o ideal é o café sem açúcar. Se você puder comprar, tá? O café arábica, que é um pouco mais caro do que o café Conilon, mas se você puder comprar o café arábica, eu tenho certeza absoluta que você nem vai querer colocar açúcar, porque ele já é, por natureza, naturalmente, um grão mais doce, tá? Então, se você tiver a possibilidade de comprar o café arábica, você não vai precisar colocar açúcar nele, tá bom? Terceira bebida, pessoal, e essa aqui vai surpreender muita gente. Qual é? Chocolate, cacau. Não é qualquer chocolate, é o consumo de chocolate rico em flavonoides, que também pode duplicar o número de células-tronco em pacientes com doenças cardiovasculares e pacientes com aterosclerose, com entupimento das artérias. Além disso, diversos estudos já mostraram benefícios do chocolate. Por exemplo, um estudo interessante, um estudo bem grande feito na Alemanha, com mais de 20 mil pessoas, mostrou que o consumo diário de 7,5 gramas, 7,5 gramas de chocolate, reduziu o risco de ataque cardíaco e derrame em 39%. Além disso, o consumo de cacau, o consumo de chocolate, ele melhora significativamente o fluxo sanguíneo e, contrariamente, interrompe o fluxo sanguíneo para tumores, porque ele também tem ação anti-angiogênica, da mesma forma que o café. O cacau, ele também é tóxico para células cancerígenas
da leucemia, mas não é qualquer chocolate. Tem que ser o chocolate amargo, com teor de cacau acima de 70%, no mínimo 70%, porque senão você vai ter os malefícios do açúcar, os malefícios de um leite de baixa qualidade. Então, os benefícios do chocolate, eles não são conferidos pelo leite ou pelo açúcar adicionado. Não, os benefícios do chocolate, a responsabilidade deles, causador dos benefícios, é justamente o cacau, que além dos flavonoides, também tem fibras, também tem gorduras boas. Lembrando que o cacau, ele também pode ajudar a reduzir a pressão arterial, então ele é uma boa opção aí de bebida, desde que você não adicione açúcar. Doutor João, pode ser o Nescau? Pode ser o Toddy? Pessoal, Nescau e Toddy, se você olhar na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente vai ser açúcar, que é o ingrediente mais abundante ali. Então, não deve ser Nescau e não deve ser Toddy, ok? Você pode pegar o cacau puro, você pode derreter um pouco do cacau, 70%, você pode consumir uma barrinha, um pedacinho, um quadradinho do cacau, do chocolate, com acima de 70%, que você também vai ter acesso aos benefícios. Pessoal, separei aqui uma bebida extra para você. Quem quiser saber quais são as bebidas extras, a bebida extra, na verdade, eu também vou falar a bebida que você deve evitar, mas quem quiser saber qual é a bebida extra, dá um like nesse vídeo aqui, deixa o seu joinha, ou se você já tiver deixado o seu joinha, comenta. Comenta aí no chat, comenta aí nos comentários que você quer o bônus. E também me fala, doutor João, quero o bônus, tô falando aqui da Paraíba. Doutor João, quero o bônus, tô falando aqui de Moçambique, tô falando aqui de Portugal, tô falando aqui de São Paulo. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que se vocês quiserem o bônus, eu vou dar o bônus. E eu já vi que o pessoal curtiu aqui. Então eu vou falar. A bebida extra é o suco de romã. Pessoal, o suco de romã, ele é muito bom para baixar pressão, como anti-inflamatório, como antioxidante, para prevenção de doenças. Então o suco de romã também é uma boa opção para você. Eu sei que o suco de romã é difícil de encontrar, mas muitas pessoas que assistem aqui têm um pé de romã em casa que pode consumir as sementinhas do romã. Então, se você tiver o romã, se você tiver acesso a essa fruta, use e abuse dela, porque ela é muito boa para a sua saúde, ok? Então, a quarta bebida é o suco de romã, que vai ser bom para pressão, para combater a inflamação, que vai melhorar a sua circulação. Então, ele é realmente uma bebida muito saudável. E qual é a bebida que você deve evitar? Qual é a bebida que você deve evitar, pessoal? Quem é que vai adivinhar qual é a bebida que você deve evitar? Vamos lá, escreve aí no chat, pessoal. Adivinha aí, qual é a bebida que nós temos que evitar? E uma dica aqui, não é o refrigerante, não é nenhuma bebida que tenha açúcar adicionado. É claro que o refrigerante você tem que evitar também. É claro que Guaracamp, Guaravita, tudo isso que é cheio de açúcar, você tem que evitar. Mas a bebida mais prejudicial para as suas células-tronco não é uma bebida que costuma ter açúcar adicionado. Quem é? A bebida, pessoal, que você tem que evitar é o álcool. E aí, é a cerveja, o vinho, a cachaça, a vodka, o gin, a catuaba. Pessoal, o álcool, ele danifica as células-tronco. Pessoal, olha, essas bebidas, elas vão sim te ajudar a prevenir o câncer, a combater doenças, mas a gente sabe que, isoladamente, elas não vão ter muita eficácia. Por quê? A gente precisa atuar nas causas das doenças, nas causas do câncer, nas causas da pressão alta, do diabetes, do colesterol alto, da ansiedade, da depressão, da obesidade. E quais são as causas? Quais são as causas do infarto? Quais são as causas do derrame? Vamos lá. Estilo de vida ruim. Ponto. É você comer mal, estar acima do peso, você beber muito, fumar muito, não fazer atividade física, não controlar o seu estresse, dormir mal, tudo isso vai contribuir para você ficar doente. Então, o café, o chocolate amargo e o chá verde ou chá preto vão te ajudar sim. Só que, isoladamente, coitado, eles não podem fazer milagre. Então, você precisa comer melhor, dormir melhor,
controlar sua ansiedade, manter um peso saudável, fazer atividade física, não beber, não fumar. E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão, sim, te ajudar a se prevenir do câncer, do infarto, do derrame, vão te ajudar a controlar hipertensão, diabetes, colesterol, sem remédios, sem exames e sem médico. Então, pessoal, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, e para ler é muito fácil. Basta você clicar agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir